capítulo 13, versículo 13. 1 Coríntios 13, 13. Amém? Essa palavra o Senhor colocou no meu coração durante a semana. Eu estava trabalhando e conversando com um amigo do serviço, que ele também é pastor. A gente estava meditando sobre algumas coisas nas escrituras, e o Senhor colocou essa palavra muito forte no meu coração. Eu ouvi ela de maneira clara no meu coração. Quando eu escrevia ela aqui, agora à tarde, o Senhor me mostrou algo extraordinário. Quando você entende essa palavra que eu vou ministrar para você hoje, eu acredito que quando você entender, quando as pessoas entendem esse assunto em específico, elas são transformadas e dentro delas é gerada uma força extraordinária. A partir do momento que você entender o que o Espírito vai ministrar aqui para nós hoje, uma força, uma resiliência, uma resistência, uma perseverança extraordinária nasce no seu coração. Independentemente do cenário que você estiver vivendo, independente das circunstâncias que você possa estar atravessando ou no futuro irá atravessar, essa revelação da palavra traz algo extremamente... Sabe, você pode orar por uma pessoa e pedir para que Deus dê força a ela, e Deus fortalece ela naquele momento. Quando você entende essa palavra, essa revelação que o Senhor vai trazer a nós essa noite, você não só recebe força naquele momento que alguém ora por você, e eu digo isso de passagem, é muito importante, né? Você receber oração, com bom, com suave, que os irmãos andam em comunhão. Mas dentro de você, é como se funcionasse como um combustível, é algo extraordinário. Amém? 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13, diz assim, ó. Sendo assim, o capítulo inteiro fala sobre o amor. E o versículo 13 diz em específico: sendo assim, até o momento, esses três vão restar, ou só vão permanecer três coisas. Tudo vai passar, só vai permanecer três coisas: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o maior deles é o amor. Então o amor é uma coisa extraordinária. A Bíblia fala que os dois mandamentos são: amarás ao Senhor teu Deus, o teu próximo como a ti mesmo. E quando você recebe o Espírito Santo, quando você recebe a presença de Jesus e você nasce de novo, a sua natureza agora é semelhante à natureza de Deus. Quer dizer, interiormente, da mesma forma que Deus é, você também é alguém que tem a essência transformada em amor. Amém? A Bíblia fala em João que Deus, ele é amor. Então a essência de Deus, a fonte do bem e do amor é o próprio Deus. Amém? A fé é a certeza, a prova, a convicção de que Deus fará exatamente aquilo que Ele disse na palavra dEle. O que o Senhor colocou no meu coração para falar com vocês hoje é sobre a esperança. Percebe que são três coisas: a fé, a esperança e o amor. Muitas vezes a gente sabe bem claramente o que é fé, a gente escuta constantemente. O amor, a gente também sabe que o amor não é só um sentimento, mas o amor são atitudes, o amor é ação. Amém? Mas e a esperança? O que é a esperança? E o que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu estava ali no trabalho, né? A gente estava dentro do carro, o que gerou forte no meu coração foi essa palavra esperança, esperança, algo vivo. Isso como se eu tivesse gritado dentro de mim. Eu falei: meu Deus, o que é isso, Senhor? Aí eu vim meditar e o Senhor falou mais comigo, amém? Quero que vocês vão lá em Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses capítulo 1, versículo 27. A esperança que eu vou falar com vocês aqui essa noite não é a esperança igual a do mundo. Eu vou trazer aqui para vocês, antes de a gente entrar profundamente, o que é a esperança no conceito do mundo. A esperança no conceito do mundo é como você sentar e esperar que algo vai acontecer com você. É como uma pessoa assim, ela trabalha e ela espera que um dia ela vá ficar rico. Ela espera por coisas, amém? A esperança do mundo é como se fosse uma mera expectativa sobre coisas boas acontecer. Então, não, eu tenho esperança que coisas boas vão acontecer. Amém? Esse é um conceito que as pessoas têm, o conceito do mundo ali normal, né? Alguma coisa vai acontecer de bom, alguma coisa, né? Vai acontecer de diferente, de extraordinário. A esperança no conceito do mundo, ela é uma coisa meio vazia. Por quê? Porque a esperança no conceito do mundo, ela não tem nada que substancia, ela não tem substância, ela não tem base. Ela é como você sentar
e esperar alguma coisa acontecer. Esse é o conceito do mundo. Você espera que é o que, sei lá, meu pai costuma brincar, vai cair uma estrela do céu, vai bater na sua cabeça e a sua vida vai mudar. Então, o conceito do mundo, a esperança é literalmente você esperar passivamente, ou ter expectativa em determinada coisa e esperar que aquilo ali aconteça. Amém? Expectativa. E você espera com base na expectativa. Esse é o conceito do mundo. A esperança que eu quero falar com vocês aqui, ela tem um fundamento, ela tem uma base. Ela não é algo que você só espera algo acontecer. Ela é uma esperança viva. Por quê? Porque essa esperança que eu vou falar com vocês, ela está correlacionada com a fé. Amém? Antes, vocês estão em Colossenses, né? Coloca para mim Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Vocês podem ficar em Colossenses, para vocês poderem entender. Hebreus 11, 1. Eu sei que eu pedi Colossenses, mas não tem como não falar dessa parte. A esperança do mundo é uma espera, é uma expectativa passiva e muitas vezes vazia. É uma expectativa de que algo vai melhorar. Eu tenho uma expectativa que a economia vai melhorar, que o governo vai mudar, que alguém virá e fará alguma coisa por mim. Essa é a expectativa comum, normal. A esperança que eu estou falando com vocês aqui, ela é mais profunda porque ela tem um firme fundamento. Ela tem uma base, ela tem uma substância. E qual é essa substância? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que ainda não vemos. Qual é a substância da esperança que eu estou falando com vocês aqui? É a palavra de Deus. Essa esperança, ela é diferente porque ela tem uma substância. Ela tem o próprio Deus e o caráter de Deus como base. Deus disse que faria. A fé é quando você crê naquilo que Deus disse que faria. E a esperança viva é quando você espera crendo naquilo que Deus disse que faria. Compreenderam? Então não é só você sentar e esperar algo, mas você tem uma palavra. Por isso que a fé e a esperança, elas estão correlacionadas. Você espera, mas não, você está esperando no nada. Você está esperando, confiando, fundamentado, baseado em uma palavra e em uma promessa de Deus. Compreenderam? Então essa esperança é alguém que recebe a palavra de Deus, crê no coração e espera, confia, tem a expectativa naquilo que Deus falou. Compreenderam? Por isso que a esperança e a fé são coisas diferentes, mas uma está ligada à sua esperança. É a sua confiança e a sua esperança naquilo que Deus disse. Então ela é uma esperança que ela está baseada na verdade. Ela não é uma esperança vazia, não é uma esperança etérea, né? Que do nada vai acontecer algo. Não. Deus disse, eu criei, estou esperando e confiando naquilo que Deus falou. Amém? Compreenderam? Então a esperança que eu estou falando com vocês aqui, ela é a esperança que tem como base o caráter de Deus. Igor, e qual aspecto do caráter de Deus essa esperança tem como base? A fidelidade. A fidelidade. A fidelidade é o que garante que nós podemos esperar em Deus e confiar em Deus que Ele fará exatamente aquilo que Ele prometeu. O caráter de Deus, ele não muda. Deus, ele é imutável. Então a base firme, a base sólida pela qual a gente pode descansar e confiar tranquilamente é o caráter de Deus. Compreenderam? Então essa esperança não é só uma esperança supérflua, mas ela tem como base uma pessoa que prometeu algo, que disse algo, e essa pessoa tem o poder de fazer o que disse, e essa pessoa é Deus. Amém? Vamos agora em Colossenses capítulo 1, verso 27. Colossenses 1, 27. Vou ler o 26 e 27. O mistério que estava oculto durante séculos e gerações, mas agora foi revelado aos seus santos. Verso 27. A quem Deus, entre os que não são judeus, aprovidar a conhecer as riquezas da glória deste mistério. Que mistério é esse? Isso é, Cristo em vós é a esperança da glória. Então Cristo em mim e em você é a esperança, é a certeza de que seremos glorificados, de que um dia estaremos junto do Pai, ao lado de Deus o Pai, ao lado do Filho. Cristo em nós, Cristo habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo, é a certeza da glória. Cristo em nós é a convicção, é a certeza firme que podemos ter de que aquilo que Deus prometeu, Ele fará. Compreenderam? Por isso, quando você recebe Jesus, você recebe também com Jesus as promessas de Deus. A Bíblia diz em Coríntios que aqueles que têm Cristo, em Cristo está o sim
e o amém para todas as promessas de Deus. Amém? Bem simples. Então, uma vez que Cristo habita em nós, a esperança que nós temos agora, ela transcende o momento da vida que eu e você possa estar vivendo. Eu quero ir mais fundo nisso. Quero que vocês vão lá em 1 Pedro. 1 Pedro. Eu tive uma experiência com essa palavra aqui há alguns anos atrás. E enquanto eu estava meditando, o Senhor me fez lembrar disso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro 1, 3. Diz assim, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com a sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá o seu valor, herança preservada nos céus para vós. Verso 5. Vós que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no fim dos tempos. Então, em Cristo agora, nós temos as firmes promessas de Deus, nós temos a convicção de que há uma herança no céu aguardando por nós, e que a plenitude do que Deus preparou vai se manifestar, e a convicção, a garantia disso é a presença do Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo, ele é o selo, ele é a garantia, ele é o penhor da salvação. Então, Cristo em nós hoje é a certeza e a esperança de que as promessas e a herança de Deus está guardada para cada um de nós. Estão entendendo? Fala assim, existe uma herança guardada para mim. A primeira coisa que você vai receber, depois que você morrer, quando Cristo voltar, é um novo corpo. Você vai ser glorificado no seu corpo. Fala assim, 3 estágios. Fala assim, 3. Deus, quando vai salvar uma pessoa, ele salva ela em 3 partes. Primeira coisa, ele justifica ela. Quando ela recebe Jesus, ela recebe o Espírito Santo, ela é justificada, o seu espírito é salvo. Quando ela começa a ouvir a palavra de Deus, a Bíblia fala que a mente, o coração dela começa a ser transformado pelo Espírito Santo. Ali é a salvação da alma, é a regeneração da alma. Por isso que você leu aqui, ó, Jesus Cristo, a qual se entregou por nós e nos trouxe para a regeneração. Está operando em nós a obra da regeneração. Esse é o primeiro estágio e esse é o segundo estágio. O terceiro estágio disso acontece quando você morre. Que é quando o seu corpo físico se desfaz, do pó você veio, do pó você volta, só que na ressurreição dos últimos dias você vai receber um corpo glorificado. E aí a obra de Deus vai terminado plenamente. Por isso que a salvação que está descrita aqui, ela irá se manifestar em plenitude. Em plenitude. Essa palavra salvação aqui, ela é a palavra sozo no grego. É uma palavra que fala de salvação na eternidade e de Deus salvar você, e a mesma graça que salva você para a eternidade, Deus tocar em áreas da sua vida aqui hoje no presente. Estão entendendo? Só que eu quero pregar para vocês hoje, eu quero elevar o nível de vocês com a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que talvez vocês viram na igreja hoje por causa de alguns problemas, algumas coisas que estejam acontecendo na vida pessoal de vocês, mas eu quero elevar o nível de vocês hoje. Por quê? Porque se vocês compreender e receber essa revelação no coração de vocês, essas coisas que vocês estão passando na vida de vocês diária, vocês vão ter uma força extraordinária para passar. Vocês não vão se sentir pequeno, vocês não vão se sentir menor, vocês não vão se vitimizar e nem se apequenar, porque vocês vão estar segurando em algo que é maior. Estão entendendo? A segurança e a base de vocês está em algo maior do que qualquer problema que se apresentar diante de vocês. Estão entendendo? Igreja, por que os apóstolos, eles pregavam, eles testemunhavam o evangelho e muitas vezes eles eram perseguidos, eles eram machucados, maltratados, caluniados, feridos, e mesmo assim eles continuavam? Muitos não, né? A maioria deles entregaram tudo pelo evangelho, inclusive a própria vida, mesmo assim eles permaneciam firmes. Por quê? Porque eles estavam agarrados a algo que era superior, que transcendia essa vida. E nós, como cristãos, como filhos de Deus, quando a gente entende isso, a gente não sucumbe aos problemas do dia a dia.
Estão entendendo? Compreenderam? Por isso que eu quero que vocês compreendam. Eu sei que o que eu vou falar talvez seja um pouco profundo, mas é necessário que vocês escutem. Uma vez que o seu coração e a sua vida está ancorada na esperança eterna, a sua maneira de lidar com os problemas da vida diária muda completamente. A sua maneira de enxergar você mesmo e os problemas muda. Porque você vai conseguir ver as coisas agora de uma outra ótica, a partir de uma outra visão. Compreenderam? Vamos lá. Quero que vocês vão lá em 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios capítulo 15. Eu quero falar com vocês, e o Espírito está... Eu confesso para vocês que eu estou aquecido por dentro para falar disso. Antes da gente entrar profundamente na esperança eterna, eu quero tocar em um ponto com vocês aqui, que é bem delicado. Quero ajudar vocês a enxergar. Amém? Fala assim, enxergar. A Bíblia fala que o príncipe desse século, o diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandesse a luz do evangelho. Então o demônio, quando ele entra na vida de uma pessoa, o espírito maligno, quando ele está operando em uma pessoa, a primeira coisa que ele faz é o quê? É cegar. Não é cegar da pessoa ficar cego, dela não enxergar as coisas, isso também pode acontecer. Mas é de cegar o coração e o entendimento para as coisas espirituais. Estão entendendo? Compreenderam? Então os espíritos imundos, eles provocam o quê? Cegueira, escuridão. A pessoa olha para a vida dela e a pessoa olha para o futuro dela e só vê desgraça, só vê coisas ruins, escuridão. Por quê? Porque há uma influência maligna. Estão entendendo? Quero tocar com vocês nesse ponto. As pessoas que não têm a esperança em Cristo Jesus, elas enxergam a vida e têm uma perspectiva da vida delas vazia. Antes da gente entrar na esperança em Cristo, eu quero tocar nesse ponto. Como que é a visão, como que é a vida de uma pessoa que não tem a esperança eterna? Como que vive uma pessoa que não tem a esperança eterna? Que não tem. Que na cabeça dela, na mente dela, a vida é aqui e agora. O que importa é o que você faz aqui e agora. A pessoa que não tem a esperança eterna, a primeira coisa que acontece com a mente dela fica obscurecida. Então ela pensa que tudo na vida é o aqui e o agora. Quer dizer, tudo se resume no prazer momentâneo e imediato. Então eu acordo todos os dias buscando o que me dá prazer, buscando o que me satisfaz, ou buscando felicidade. Estão entendendo? Por quê? A vida dela, a mente dela não entende que existe algo além daqui. Então ela está presa somente aqui. Então a vida dela se resume no quê? No trabalho, no relacionamento, talvez no dinheiro que ela quer conquistar, na profissão que ela quer ter, na ostentação que ela quer demonstrar para as pessoas. A vida dela é vazia. Ela vai buscar essas coisas, ela vai se apoiar nessas coisas. E quando ela tiver essas coisas, ela vai perceber que tudo isso é vazio. Estão entendendo? Essa pessoa, ela sempre vive como se faltasse algo. Mas o mundo diz que se eu tiver um carro de alguns milhões, eu vou ser um cara mais feliz. Aí ela tem um carro, ela fica vazia. O mundo diz que se eu fizer sexo, que se eu sair com várias pessoas e tal, eu vou ficar feliz. Ela faz e ela continua vazia. Quer dizer, ela faz as coisas, mesmo assim, ela está vazia. A visão dela sobre a vida e ela mesma se limitou a esse mundo. Começa a acontecer algumas coisinhas com ela. Quero que vocês vão lá, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 32. Fala assim, os demônios. Fala assim, os demônios. O medo do demônio? Fala assim, os demônios, eles adoram manipular e brincar com quem não tem a luz. Quando você não tem a luz da presença de Deus, você é incapaz de perceber, de ver a influência maligna na sua vida. Igor, você está falando que eu estou com o demônio? Não, estou falando que talvez o demônio possa estar influenciando certo aspecto da sua vida. Só que se você não tiver comunhão com Cristo, você está como se fosse um fantoche, uma marionete. Só que você não vê. Compreenderam mais ou menos aí? Um pouquinho profundo. 1 Coríntios capítulo 15, verso 32. Portanto, se foi simplesmente por razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que lucro obtive nisso? Ora, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Paulo foi pregar
na região de Éfeso, e lá tinha homens maus, e Paulo, com amor, pregou o evangelho, mesmo com aqueles homens maus querendo matar ele. Mas ele amava aquelas pessoas, ele falou do amor, da bondade de Cristo, e os homens cruéis. Mesmo assim, Paulo foi persistente, perseverante, pregou para esses homens. Aqui Paulo está pregando para os irmãos, falando: irmãos, tinha alguns irmãos desviando a fé, falando que não existia ressurreição. Paulo falou: então, se eu fui lá, enfrentei aqueles homens pregando o amor e a ressurreição não existe, então todo o meu trabalho é em vão. Se a ressurreição dos mortos não existe, então vir à igreja não serve para nada. Fé em Jesus, fé em Cristo não serve para nada. Eu pregar aqui para vocês não serve de nada. Se a ressurreição dos mortos não existe, a Bíblia fala que a nossa fé é vã, é vazia. Quer dizer, não importa você jejuar, não importa você orar. E a filosofia que eu digo é o modo de pensar de quem não tem a esperança eterna, é esse versículo aqui, ó. Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Quer dizer, não tem vida depois daqui, então vamos comer, beber, fazer o que tem para fazer, e já era, não vai morrer mesmo? Sim ou não? Essa é a mente da pessoa que não tem a esperança eterna. Ela não tem. Ela não sabe que quando ela fechar os olhos aqui, a vida de verdade vai começar do outro lado. Estão entendendo? E uma vez lá do outro lado, não tem mais como voltar. E o que diz pra você aonde você vai quando você morrer, não é quando você estiver lá. Uma das falsos enganos aí que o diabo também traz na mente das pessoas é assim: não, eu não sei se existe o céu ou se existe o inferno, mas quando eu morrer, daí eu decido se eu vou pro céu ou se eu vou pro inferno. Eu tô te contar uma notícia, não é assim que funciona. É as suas atitudes aqui em vida que vai ditar se você vai passar a eternidade ao lado de Deus ou distante dele. É a sua decisão pessoal aqui em vida que vai ditar se você vive a eternidade ao lado de Deus, ao lado do pleno amor, da plena paz, ou no sofrimento eterno. E não tem como homem nenhum se esconder disso. Compreenderam? Porque o homem pode fugir de mim, mas o homem não pode fugir da própria consciência. Estão entendendo? Compreenderam? E qual um dos trabalhos que o demônio tem? O demônio tem alguns trabalhos. Igor, está? Não, estou mostrando para você como é que ele trabalha. De anestesiar a pessoa para as coisas eternas. Então a pessoa só fica preocupada, pensativa e os objetivos dela giram em torno somente dessa vida. Então ela está buscando as coisas somente para essa vida. Ela perde a perspectiva eterna. Então tudo que ela faz é somente para essa vida. Ela não entende que essa vida que ela tem aqui é um sopro. Ela está viva aqui, daqui 5 minutos ela não está mais. E aí? Do que valeu tudo que você fez? Se o que você fez não reverbera para a eternidade, tudo que você está fazendo é em vão. Estão entendendo? Por isso que quem não tem a perspectiva eterna, ela vive uma vida vazia. Ela vive vazia. Ela sempre está procurando se preencher com algo. Ela se preenche, tem um momento de alegria, um momento de gozo, um momento de... Daqui a pouco, tá murcho de novo. Porque nada preenche. Fala assim, eu sou um ser eterno. Vamos no versículo 19. 1 Coríntios 15, 19. A pessoa que ela não tem a perspectiva eterna, quando você fala de morte para ela faz duas coisas. Ela tem medo. Não fala disso não, bate na madeira, né? Aqueles ditados, né? Ela tem medo, você não pode falar de morte. Ah, que morte, filha. Por quê? Porque ela foge da morte. Entendeu? Então ela foge da morte, ela tem medo. E aí ela quer se distrair com outra coisa. Não vamos falar de outra coisa, né? Não vamos pensar nisso não. Que pensar na morte? Não pense nessas coisas não. Quer dizer, ela foge da realidade. Ela foge da única certeza que todo mundo tem aqui. Qual é a única certeza que todo mundo tem aqui? Qual é a única certeza? A morte. Todo mundo vai morrer. Ó, daqui 100 anos, eu tenho 26, vou viver até os 126. Daqui 100 anos, eu não estou aqui, você não está aqui, não tem mais ninguém aqui. Tem outra geração vivendo aqui. Estão entendendo? Então a única certeza que você tem é a morte. Isso não é uma coisa ruim. Quando a pessoa não tem a esperança eterna, ela foge da morte. Se você fala de morte, que morte? Porque ela foge, ela tem medo. É natural, porque ela não fala disso não. Porque na mente dela, morreu, acabou. Não morreu, acabou. Sim ou não? Esse é o senso comum. Morreu acá? Morreu, acabou, sim ou não? Não. Morreu? É aí que começou.
Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe a apenas essa vida, presta atenção, vou falar de maneira bem simples para você entender. Se a sua esperança em Cristo se restringe somente a essa vida, esse versículo vai dizer que somos mais miseráveis dos homens, ou dignos de misericórdia, dependendo da tradução que você lê. E o que esse versículo quer dizer? Se você está esperando as coisas de Cristo e de Deus somente para essa vida, não, eu vou à igreja porque eu quero ser abençoado nessa e naquela área. Não tem problema, não é pecado, não é errado. Se você vir, Deus encontrar fé no seu coração, Ele faz. Só que se você pensa nas coisas de Cristo somente para essa vida aqui presente, eu sinto te dizer, mas você não entendeu nada do que Deus tem para você. A sua mente, a sua visão é pequena. Estão entendendo? Compreendendo? Eu não sei como está essa tradução. Os mais miseráveis. Ora, se a nossa esperança em Cristo, se eu espero em Jesus somente para as coisas dessa vida, somos mais miseráveis de todos os seres humanos. Eu estou pedindo uma coisa para Deus nessa vida, só que o que Deus me prometeu é infinitamente maior. É tão grande que não cabe nessa vida. Por isso que Ele me chama para viver uma vida com Ele do outro lado, na eternidade. Compreenderam? Por que tem pessoas que ela vem para a igreja, acontecem situações difíceis na vida dela, ela fala, não vou mais para a igreja não. Não vou buscar mais a Deus não. Não quero mais ter comunhão com Deus não. Estou indo para a igreja, mas a visão que as pessoas têm, eu vou vir para a igreja e tudo vai se resolver num abacadabra. Deixa eu te falar, não é assim não. Agora eu posso te garantir uma coisa. Se você entender a esperança para a qual você foi chamado, pode se levantar o demônio, pode se levantar qualquer problema ou qualquer situação, você vence. Se você entender Cristo e o Espírito de Deus em você, você pode estar no poço com lama até a testa, você sai de lá. Se você entender Cristo e a esperança eterna, sua vida hoje pode estar de ponta cabeça. Igor, minha vida está uma derrota, está uma desgraça, está uma bagunça. Se você entender a esperança eterna, algo sobrenatural nasce dentro de você, que é a esperança eterna. Quando essa esperança eterna nasce, o demônio não tem poder de tirar. As tristezas, as aflições, as circunstâncias dessa vida não tem o poder de roubar isso de você. Você pode passar pelo problema maior que você pense. É impossível você ser derrotado. Porque a única coisa capaz de derrotar o homem é a morte. E a morte já foi derrotada por Cristo. Quando você entende que você morreu para esse mundo, que Cristo está em você e que não há nada nesse mundo que pode derrotar você, aí você entendeu. Igor, significa então que eu não vou ter problemas, que eu não vou ter momentos difíceis? Não. Significa o contrário, que você vai ter momentos difíceis, que muitas vezes você vai passar por sofrimento, por aflição. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo vocês terão aflições, mas eu venci o mundo. E em mim vocês vão ter paz. Quando você entende a esperança eterna, não importa a aflição que você esteja passando, o seu coração, o seu homem interior está seguro em algo que é transcendente, que é maior do que essa vida. Por que os homens de Deus tinham coragem de ir pregar para qualquer pessoa? Não importa se era o macumbeiro, não importa quem fosse, se era o presidente, o governador, se era o ladrão, o bandido, não importa. Por quê? Porque eles sabiam que o homem nenhum podia causar dano a eles, mas o homem não podia machucar eles fisicamente. É aí que está o mistério. O homem só pode ferir você fisicamente. O que Jesus disse? Não tema o homem que tem o poder somente de matar a carne. Tema a Deus que tem o poder de matar a carne e lançar a alma no inferno. Estão entendendo? Imagine você com a consciência e a esperança eterna. Fala para mim o que acontece com você. Você não tem medo. Se Deus mandar você pisar nas trevas, você pisa nas trevas. Você sabe que nada nesse mundo pode causar dano real a você. Fala assim, dano real. Dano real não pode. A luz da eternidade, tudo que acontece nesse mundo aqui não é nada. O sofrimento que acontece nesse mundo é nada.
É nada. O tempinho de vida que nós temos aqui nesse mundo, comparado à eternidade, não é nada. Estão entendendo? Quando você tem a esperança eterna, os seus olhos se abrem para você ver algo que é maior. E aí sabe o que começa a acontecer? A sua vida aqui nesse mundo começa a ser transformada. Por quê? Porque você muda, as suas prioridades mudam, a sua maneira de enxergar, tudo muda. Porque você está vendo agora a partir da luz. Agora não tem mais trevas cegando você. Compreenderam? Se falar de morte para você, você cita o que Paulo disse. Viver é ganho, morrer é lucro. Ah, eu vou te matar. Obrigado. É um favor que você está fazendo a Deus. Eu contei isso também, eu vou contar de novo, o Espírito Santo me lembrou. Teve um culto que a gente terminou aqui, eu estava ali fora com os meninos contando alguma experiência que eles teve com Deus. De repente parou um cara, eu estava com a Bíblia e com o celular no bolso. Ele parou de moto, todo de preto, capacete preto. Ele falou assim: você tem 10 reais para me emprestar? E tem 10 reais para me arrumar? Aí eu só tinha dinheiro no Pix. Aí quando eu pensei, eu falei, só tenho dinheiro. Quando eu ia colocar a mão no celular para pedir o Pix dele, aí o Espírito Santo falou: não, filho, ele quer uma oração, ele precisa de oração, ele não precisa de dinheiro. Eu falei: irmão, dinheiro eu não tenho aqui, mas você aceita uma oração? Ele falou: eu aceito. Então desce da moto. Ele desceu da moto, a gente orou por ele, e a gente orando por ele, o tempo todo ele com o olho aberto assim, ó. Ele não fechava o olho. A gente orou por ele, ele recebeu a oração e chorou de olho aberto. Ele aceitou Jesus, ele recebeu Jesus. Aí depois ele virou para nós e falou assim: ó, posso falar um negócio para vocês? Só tinha eu e mais 2 jovens ali na frente da igreja. Ele falou assim: ó, o que está com vocês é muito forte. O que está em vocês é muito forte. Mas por que ele está falando isso? Ele falou: não, porque eu vim, na verdade, para assaltar vocês. Eu estou rodando Osasco, Carapicuíba, procurando alguém para roubar. Mas eu não sei por que eu estou aqui. Ele estava armado, ele falou: eu estou armado aqui, eu estava procurando alguém para assaltar. Ele falou: não sei o que eu vou fazer amanhã, mas hoje eu vou para minha casa. Estão entendendo? Quando você tem o Espírito Santo, quando você tem a presença de Deus, não tem essa. Não tem essa. Se a presença de Deus está em você, você vê, o demônio trouxe o homem com a intenção de ele roubar a gente. Sabe o que aconteceu? Quem perdeu foi o demônio, que ele entregou a vida dele para Jesus. Estão entendendo? Compreenderam? Então, às vezes, na ótica humana, você está perdendo. Na ótica humana, não está dando as coisas certas. Mas se você olhar a luz da eternidade, você está ganhando. Estão entendendo, igreja? Compreenderam? A pessoa que não tem a esperança eterna, ela não enxerga essas coisas. Porque a visão dela, ela é que nem quando você tem um cavalo, e você coloca aquele negócio no cavalo, o cavalo não olhar para o lado. Estou usando um exemplo, amém? Não estou chamando ninguém de cavalo, não. A pessoa só vê aquilo que está na frente, ela não consegue ter uma visão diferente, ela só vê aquilo. Se você não tem a esperança eterna, os problemas te derrotam, as tristezas dessa vida te derrotam. Estão entendendo? O medo toma conta de você. Se você tem Cristo e a esperança eterna, você sabe que nada nesse mundo pode causar um dano real a você. Nada nesse mundo. Ó, 1 Coríntios 15, 19. Ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a essa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Quero que vocês vão lá em Romanos, capítulo 5, verso 5. Fala assim: quem tem a visão fechada. Fala assim: quem não tem a esperança eterna. Essa pessoa desenvolve algumas coisas. O que ela desenvolve? Tem alguns frutos de não ter a esperança eterna: egoísmo, ansiedade, depressão e frieza. Por que egoísmo? Porque se não tem mais nada, tudo é aqui, então, se eu tiver que me beneficiar, e mesmo assim você for lesado, antes eu do que você. Estão entendendo? Se eu tiver que me beneficiar, e você for lesado, o problema é seu. O que importa é o meu. Então, egoísmo. A pessoa que não tem a visão para a eternidade, ela só pensa em si mesma, nos seus próprios interesses, nos seus próprios desejos. Ela não está preocupada se o que eu vou fazer vai causar um dano para o outro. Porque o que importa é eu, não é o outro. Porque a mente dela é só aqui e agora. Ela não entende que as atitudes e as ações dela têm um valor, um peso para a eternidade. Ela não entende. Então o mundo é aqui agora, então não importa. Não importa se eu faço mal com você e eu me beneficio. O que importa é eu me beneficiar.
Então ela é extremamente egocêntrica, egoísta. Segunda coisa, ela fica com desespero, com ansiedade de ter as coisas. Por que não? Porque a vida é só aqui, a vida é agora. Então tudo vai acabar, tudo vai passar. Tem que ser aquela ânsia, aquela aflição. Muitas vezes vem a depressão porque ela se compara, né? Ela pega uma pessoa assim que talvez tenha um carro, tem uma moto, uma casa que ela gostaria de ter, e ela fala, poxa, aquele cara tem o que eu gostaria de ter. Então ele cai na depressão, na tristeza, na angústia, porque ele não tem o que o outro tem. Ele se compara e fica mal. Estão entendendo? E a terceira coisa? A terceira coisa foi uma profecia de Jesus. Jesus disse assim, ó, nos últimos dias, o amor de muitos se esfriaria. Se não existe nada além dessa vida, então o amor, a bondade, a justiça, não tem crédito algum. O que importa é somente o aqui e o agora. Estão entendendo? Quem não tem a esperança eterna, a visão dela é desse jeito. Se eu tiver que tomar de você, eu vou tomar. Porque o que importa é eu. Estão entendendo? Vocês entenderam, igreja? E quem está com a visão assim, tá como? Está naquele versículo. A mente está obscurecida pelo diabo. Que ela pensa que tudo é aqui. Então quando ela vai tomar ações e atitudes, ela não pensa nas consequências eternas. Ela só pensa nas consequências aqui. Vou dar um exemplo. Eu não tenho dinheiro nenhum. E eu vou estourar um caixa eletrônico. Eu vou estourar um banco, um caixa eletrônico. Um carro forte, mais fácil. Eu vou pensar no quê? Ou eu vou tomar um tiro e morrer, ou eu vou pra cadeia. Ou vai dar certo. Sim ou não? Ela não pensa na consequência eterna. Ela não pensa que se ela morrer debaixo daquela atitude, do outro lado, que é a vida verdadeira, ela vai estar com Deus. Sim ou não? Estão entendendo, igreja? Então, quando ela vai tomar uma atitude, uma decisão, ela só leva em conta as coisas dessa... Vou dar um exemplo. Eu sou casado. Aí eu vou trair minha esposa. Não importa. Ninguém vai saber. Se ninguém sabe, eu faço. Ninguém sabe, está tudo certo. Sim ou não? Não. Porque Deus está vendo. Estão entendendo? Então, quando a luz da eternidade é jogada sobre um indivíduo, tudo o que ele faz fica claro. Não tem como fazer nada escondido nesse mundo. Jesus disse que não há coisa oculta que não venha ser revelada. Estão entendendo? Compreenderam? Vamos lá. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Fala assim, quem tem a esperança eterna. A gente falou de quem não tem. Agora eu vou falar para você de quem tem. Quem tem a esperança eterna? Quem tem a esperança eterna, ele tem uma mentalidade completamente diferente. Quem tem a esperança eterna, ele tem uma mente, ele é diferente. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó. Portanto, havendo sido justificado pela fé, temos paz para com Deus. Primeira coisa que você tem, fala assim, eu tenho paz com Deus. Eu não tenho mais aquela mente assim, acho que Deus está me castigando, acho que Deus quer me castigar, ou acho que Deus está jogando um raio em mim. Não, você não tem mais aquela coisa assim, Deus não me perdoa desse pecado que eu fiz. Não, entre você e Deus há uma coisa, paz. Você sabe que você pode chegar, orar e falar com Deus, e Deus vai ouvir você, porque entre você há paz. Os seus pecados, as suas falhas, os seus erros foi perdoado. Então você sabe que você foi perdoado diante de Deus, então você tem paz. Por isso que diz o versículo, ó, havendo sido justificados, justo, tudo que você errou, tudo que você fez de errado, uma vez que você se arrepende, o sangue de Jesus te perdoou, então você tem paz. Temos paz por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 2, por intermédio de quem obtivemos o pleno acesso, fala assim, acesso, pela fé a esta graça. Então para você chegar e falar com um presidente, com um governador hoje, é fácil, sim ou não? Não, sim ou não? Você falar aí com Donald Trump, é o presidente dos Estados Unidos, é fácil ou é difícil? Você falar com Lula, é fácil ou é difícil? Eu não quero falar com ele não. É fácil ou é difícil? Difícil. Você falar com autoridade é difícil, sim ou não? Agora deixa eu te contar um segredo. Pela fé,
se você fechar os seus santos olhos e começar a falar com Deus, Ele escuta. Não tem fila, não tem pessoas. Presta atenção que quem está falando não é o Igor, é a palavra. Por intermédio de quem obtivemos, o que está escrito ali? Acesso. Pela fé. Quando você fecha os olhos e você fala com Deus, você tem acesso a Deus. E quem é mais importante? Deus ou Lula? Deus ou Trump? Deus ou qualquer outro homem dessa terra? Deus. Estão entendendo? Então, você sabe que por que nenhum problema aqui, por mais grande que seja, porque você tem acesso a Deus. Você tem acesso a Deus. Você fecha os olhos, você pode falar com Deus, o Criador do universo. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso a essa graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Verso 3. Mas não somente isso, como também nós nos gloriamos. Presta atenção. Quem não tem a esperança eterna, quando passa por um problema difícil, ele se abate, ele se vitimiza, ele quer fugir, ele chorar, apesar que chorar todo mundo chora, mas ele se apequena, ele se sente pequenininho. Quem tem a esperança eterna, olha o que acontece. Quando um problema, uma situação, uma coisa difícil acontece com ele, devido a ele ter a esperança eterna, olha o que acontece. Mas não somente isso, como também nós nos gloriamos nas tribulações. Porque a tribulação aqui é os problemas. Porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. Então, quanto mais o problema cresce, quanto maior é o problema, mais ele cresce. Quanto mais difícil é o problema, maior ele fica. Porque o problema não tem o poder de abater, de derrotar. Eu vou ler para vocês verem que não é minha boca, é a palavra de Deus. Os problemas não têm poder de abater você. Aí vem aquele ditado, né? Aquilo que não te mata te deixa mais forte. Sim ou não? Por isso que ele passa por tribulação. A tribulação gera a perseverança. A perseverança vai fazendo com que ele cresça no caráter. E o caráter faz com que ele tenha uma firme esperança. Então ele passa por problema, passa por um momento difícil, mas ele sabe que nada daquilo pode derrubar ele por dentro de verdade. Estão entendendo? Verso 4. A perseverança produz um caráter aprovado. E o caráter aprovado produz confiança. É quando você passa por momentos difíceis, quando você passa por tribulações e você não dá as costas para a sua fé. Você não dá as costas para Deus. É que nem Jó. Em vez de você indagar a Deus, mas eu tenho Deus, eu tenho o Espírito Santo, por que eu estou passando isso? Não, você fala, Senhor, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu confio em você. Eu vou ficar mais perto de você. Estão entendendo? Em vez de você se afastar de Deus, você o busca muito mais. Você vai mais para dentro da comunhão com Deus. Estão entendendo? Por isso que produz confiança, convicção. Verso 5. Fala assim, Deus responde. E a confiança não nos decepciona. Você deposita confiança em Deus. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos outorgou, que Ele nos deu. Então você confia em Deus e Deus derrama sobre você o Espírito Santo. E uma vez que o Espírito Santo está aí dentro de você, tudo muda. Tudo se faz novo. Estão entendendo? Tem pessoas que ela quer vencer na vida com a força do braço. Quanto mais elas tentam, mais cansado fica e nada acontece. Quando você tem o Espírito Santo, você faz o que tem que fazer, mas você tem o favor de Deus. Você tem Deus impulsionando o que você faz. As coisas com você acontecem diferente. Estão entendendo? Compreenderam? Eu vou trazer um exemplo aqui bem simples, bem rasgado para vocês entenderem. Quantos de vocês já foi em uma casa, em algum lugar, que quando você entrou nessa casa, você sentiu uma coisa ruim, você se sentiu mal? Quem já teve essa experiência? Eu entrei em um lugar, senti uma coisa ruim, senti um peso no ar. Já tiveram isso, sim ou não? O que vocês acham que estava ali no ar? O que estava ali? Vocês viram, sim ou não? Não, mas vocês percebem? Quer dizer, tem uma coisa ruim aqui, sim ou não? Quem que está ali? Os demônios, sim ou não? Você não vê, mas você percebe que alguma coisa não está certa. Sim ou não? E quando você vem à casa de Deus, você começa a adorar, começa a louvar, você começa a sentir o quê? Começa a sentir o quê? E da onde que vem essa paz? Isso é um sinal que Deus está presente.
Agora imagine Deus estar presente com você em tudo que você tentar fazer. As coisas vão ser diferentes, sim ou não? Sim ou não? Compreenderam? Quando você tem essa esperança eterna, você tem o Espírito Santo dentro de você, você não sente essa paz. Essa paz habita em você. Você não sente a paz, sabe? Você não sente leve quando alguém ora por você. Você vive leve, mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha situações difíceis. Porque o dono da paz, o príncipe da paz, mora em você. Compreenderam? Entenderam? A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor, até os seus inimigos, Deus faz com que os seus inimigos tenham paz com Ele. Estão entendendo? Vamos lá. Quero que vocês vão em João. 1 João 3. A gente já está encerrando. 1 João 3, 3. Epístola de João. Capítulo 3, versículo 3. João 3:3 diz assim, ó: e todo o que tem nele essa plena confiança purifica-se a si mesmo. Quando você tem essa confiança, essa esperança, dependendo da tradução que você lê, está escrito esperança ali, você se purifica. Igor, o que é purificar aqui? É você se afastar de tudo aquilo que você sabe que desagrada a Deus. Se purificar é isso. Não é que você vai se tornar santo por você mesmo, mas aquilo que você sabe que você não deve fazer, porque fere a palavra de Deus e a Deus, você se afasta. Só que você se afasta não na força do seu braço. Não é aquela coisa assim, ó, eu vou para a igreja, agora eu vou começar a ir para a igreja, daí eu vou colocar um terno, um blazer, eu vou virar crente. Não, não é isso. Não é você exteriormente parar de fazer as coisas. É dentro de você ter algo que te impulsiona para que você se afaste dessas coisas. Para que você se afaste de certas pessoas. Para que você não partilhe mais de determinadas situações. Tem algo dentro de você que te diz: ei, seu lugar não é aí. Ei, não é para você estar mais aí. Ei, o que você está fazendo aí? Essa esperança dentro de você te atrai para perto da presença de Deus. Te constrange e te traz para onde Deus está. Por isso que você vai... Porque quando uma pessoa vem para Cristo, ela começa a deixar algumas coisas, ela começa a parar de fazer algumas coisas, porque algo novo nasce dentro dela. E isso de novo que nasce dentro dela, a nova natureza, a presença de Deus dentro dela, faz com que ela se afaste. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos de vocês já viram aqui na igreja um demônio se manifestando na vida da pessoa? Eu estou usando um demônio porque é bem fácil de vocês entenderem. Fica preto no branco. Quando uma pessoa está endemoniada, manifesta o mal aqui, isso não é vergonha para ela, porque a pessoa que está do mal, ela está sendo oprimida. Para onde vocês acham que os demônios atraem essas pessoas? Se uma pessoa que tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo vai trazer ela para lugares de paz, de harmonia, de vida, para lugar de comunhão, de amor, de bondade, o demônio vai levar a pessoa para onde? Para lugar de pecado, sim ou não? Onde há intriga, onde há raiva, onde há discórdia, onde há tristeza. Por quê? Porque a natureza dele é má. Estão entendendo? Compreenderam? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Presta atenção. Vocês acham que vocês vieram aqui porque vocês quiseram vir? Sim ou não? Sim ou não? Não, eu decidi na minha cabeça hoje que eu vou para a igreja. Sim ou não? Talvez veja até na sua cabeça assim. A Bíblia fala que ninguém se aproxima de Deus se não for por meio dele mesmo. Quem traz a pessoa à presença de Deus é o próprio Deus. Não, Igor, eu vim porque aconteceu uma situação difícil lá em casa. Porque... Meu filho, Deus que traz. Você acha que o demônio, presta atenção, você acha que o mal queria que você estivesse ouvindo a palavra de Deus? Sim ou não? Sim ou não? Então quem te trouxe aqui? Deus. Independente da circunstância ou da situação que se gerou para você acabar aqui. Mas quem fez você estar aqui escutando isso que eu estou falando para vocês foi o mesmo que gerou a palavra em mim quando eu estava trabalhando. Deus. Se você veio aqui hoje e está ouvindo essa palavra, é Deus que trouxe você. Porque Deus ama você. Esse é um sinal do amor de Deus para você. Deus ama você, Ele não desiste da sua vida. Independente dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas. Se você entregar o seu coração verdadeiramente para Ele e falar: Senhor, purifica a minha mente, purifica a minha vida, faz tudo novo, você vai começar a viver nova todas as coisas. Ninguém vem à presença de Deus, ninguém vai na presença de um governante desse mundo se não for convidado.
Ninguém entra onde está tendo um julgamento ali, onde tem um juiz, se não for chamado. Ninguém entra na sala do delegado, se não for chamado. E na presença do Criador do universo. Quem te trouxe aqui foi Deus. E se Deus trouxe você aqui, e eu estou pregando isso aqui para você, é porque Deus quer fazer coisas novas em você ainda em vida. Deus quer trazer esperança ao seu coração. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Diga assim: Deus, eu sei que foi o Senhor que me trouxe aqui. Diga assim: Senhor, eu sei que foi o teu Espírito Santo que me trouxe aqui. Diga assim: Espírito Santo, purifica o meu coração, purifica a minha mente. Diga assim: eu não quero nada que não seja da tua presença na minha vida. Diga assim: eu rejeito toda obra das trevas sobre a minha vida. Diga assim: Senhor, a minha vida, o meu coração, eu entrego a ti. Diga assim: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor veio em carne e que o Senhor morreu e ressuscitou, está à destra de Deus o Pai, cuidando e zelando pela minha vida. Oh, Santo Espírito. Vamos lá pra gente encerrar, pra gente orar. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Já vou encerrar e a gente ora. Diga assim: servir a Deus. Servir a Deus. Portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos, pois, dia a dia à obra do Senhor. Quando você aceita Jesus e você se torna cristão, o desejo de Deus é que você sirva. Não fique só como uma pessoa que vem e escuta. No começo é normal você vir só participar do culto, mas o desejo de Deus é que você sirva em alguma área. E quando você dispõe o seu coração em servir, você abre o seu coração para servir, olha o que a Bíblia fala: plenamente conscientes de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Presta atenção, eu vou encerrar. Quando você se dispõe, você disponibiliza o seu coração a servir a Deus. Por mais que seja nessa igreja ou em outra igreja, mas você decidiu abrir o seu coração para servir verdadeiramente a Deus. Tudo que você faz, presta atenção. Tudo que você faz tem um peso nessa terra e na eternidade. Tudo que você semeia na vida das pessoas, tudo que você faz por amor às outras pessoas, tem um peso nessa vida e na eternidade. Jesus disse que no grande dia Ele vai olhar para os justos, está na sua Bíblia, depois você lê. Para os justos no grande dia vai dizer assim: vinde a mim, benditos do meu Pai, entra no reino que foi preparado para vocês antes da fundação do mundo. Por quê? Porque tive fome e você me deu de comer, tive sede e você me deu água, tive nu e você me vestiu, tive doente e você foi me visitar. A Bíblia fala que os justos vão olhar para Jesus e falar: Jesus, mas quando que eu fiz isso? Jesus vai virar para eles e vai falar assim: quando você fez a um desses pequeninos, você não fez a eles, mas a mim vocês fizeram. Quando você faz algo pelo seu irmão, por mais que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. Quando você faz um bem, quando você faz de todo o coração e ninguém está vendo, Deus está vendo. Estão entendendo? E os homens podem não reconhecer, desprezar, mas a recompensa vem de Deus. Estão entendendo? Então, tudo que você faz, seja bom ou seja ruim, você colhe.
Só que quando você tem a presença de Deus, a tendência é você semear o bem. Eu não estou dizendo que você vai ser perfeito. Perfeito só foi Cristo. Mas você vai ser aperfeiçoado a cada dia. A fazer aquilo que é bom, aquilo que é amável, aquilo que é puro. Porque a presença de Deus vai estar em você. Compreenderam? Amém? Vamos lá para a gente encerrar. Coloca para mim 2 Coríntios 4,16. É muito mais aqui, mas eu vou encerrar. Fala assim: Deus vê todas as coisas. Então tudo que você faz, soma para a eternidade. Você não entra no céu pelas coisas que você faz. Igor, então para eu entrar no céu eu tenho que fazer as coisas boas. Quem acha que você entra no céu aqui fazendo as coisas boas, levanta a mão. Não, para eu ir para o céu eu tenho que fazer coisa boa. Quem acha? Levanta a mão. Sério, estou perguntando. Quem acha assim, que você fazendo tudo certinho, tudo, nunca errando, você vai para o céu? Quem acha que é isso? Levanta a mão. Você acha que é isso? Quem acha, igreja, que se você fizer o bem, você vai para o céu? Levanta a mão. Todo mundo está com medo, né? Vou explicar para você. Você não vai para o céu pelo bem que você faz. Senão Jesus não precisava ter morrido na cruz. Todo homem, por mais bem que ele faça, em algum momento ele vai cometer o mal. Então, um mal que você faz, cancela todo o bem que você fez para você morar no céu. Então, como que você entra no céu? Quando você entrega a sua vida a Jesus Cristo. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Imagine que você quer viajar para a Europa e você não tem dinheiro da passagem. E por mais que você trabalhe, nunca o seu trabalho vai ser o suficiente para comprar a passagem. Jesus Cristo vem, compra a passagem e te dá para ir no lugar dele. Então você entra no céu pelo mérito de Jesus, não pelo seu mérito. Por isso que quando uma pessoa vem para Cristo, ela começa em Jesus, ela vai errar, ela vai falhar, ela não vai conseguir ser perfeita. Mas ela não entra, é perfeita e depois ela ganha o céu. Ela ganha o céu, ganha a presença de Deus e aí ela começa a fazer o bem. Ela não faz as coisas para ter. Ela tem, e porque ela tem, que ela faz. Ela não faz o bem para ter a Deus. Ela tem a Deus, e porque ela tem a Deus e a presença de Deus, que ela consegue fazer o bem. Compreenderam? Estão entendendo? Então, tire isso da sua cabeça. Você entra no céu pela graça, não pelas suas obras. Só que uma vez que você está em Cristo, tudo o que você faz conta. As suas obras contam. Estão entendendo? Compreenderam? Vamos lá para a gente encerrar. 1 João não. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. Diz assim, ó. Lembra que eu falei para vocês? Que quando uma pessoa tem esperança em Cristo, a esperança eterna, ela passa por problemas, ela passa por tribulação, ela passa por aflição e ela só cresce? Agora está o versículo. Portanto, não desanimemos. Ainda que o nosso exterior, aqui fora, esteja desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Então qual a diferença daquele que tem Cristo e daquele que não tem? Quem não tem Jesus, quem não tem a esperança eterna, ele vive e o sofrimento para ele é como se fosse azar. Não, estou sofrendo aqui na minha vida que é um azar. Não, aconteceu de eu ficar doente, é um azar. Aconteceu de eu perder o dinheiro aqui, é um azar. A cabeça dele é azar. Porque ele não tem Cristo, ele não tem Deus, ele não entende que existe um mundo espiritual, ele não entende que existe a eternidade. Então é um azar, é má sorte. Quem tem o Espírito Santo e a Deus é diferente. Ele sabe que todas as coisas contribuem para o bem dele. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então ele sabe que até as coisas difíceis estão contribuindo para o bem dele, por mais que ele não entenda naquele momento. Por isso que o homem exterior nosso se desgasta, mas o seu homem interior fica cada vez maior. Portanto, não desanimemos, ainda que o nosso exterior esteja desgastando. O nosso interior está em renovação dia após dia. Põe o próximo verso. Pois as nossas aflições leves e passageiras, presta atenção, as aflições, as tribulações, os problemas que você passa aqui, uma vez que você está em Jesus, que você entregou a sua vida para Jesus, olha o que acontece, produz para nós uma glória incomparável, de valor eterno. Então você passa por problemas difíceis, você passa por tribulações aqui, e você permanece em Cristo, você permanece em Deus, entendendo que no fim, tudo coopera para o seu bem. Sabe o que acontece?
você produz um peso de glória. Algo glorioso é produzido. Porque mesmo diante é que nem Cristo. Jesus na cruz, preso, tinha um ladrão do lado, o outro ladrão do outro. Um ladrão olhou para Jesus e falou assim: mas você não é Jesus, você não curou todo mundo, você não expulsou os demônios, você não fez o bem? E agora? Os caras te prendeu? Desce daí. O outro ladrão do outro lado falou: Senhor, esse cara não sabe o que fala. Nós estamos aqui porque a gente errou. O senhor é inocente. Lembra-te de mim quando entrares no seu reino. O que Jesus fez? Jesus não deu atenção para o que foi incrédulo. Jesus deu atenção para o que creu. Só que se você olhar para Jesus e o momento dele ali na cruz, ele não reclamou em momento nenhum. Ele não murmurou em momento nenhum. E ele era inocente. Ele não deveria estar ali, mas ele não reclamou, ele não murmurou. Sim ou não? Ele era o filho de Deus. Ele era o filho de Deus, estava sendo injustiçado. Ele ficou quieto. Porque aquela atitude dele ter morrido abriu o caminho para eu e você ter acesso à presença de Deus. Compreenderam? Então toda tribulação, toda aflição que você passa, toda dificuldade que você passa, quando você entender que você tem a presença de Deus e a esperança eterna, tudo isso produz em você um peso de glória. Põe o próximo verso para a gente encerrar. Fala assim: os meus olhos. Fala assim: a minha atenção. O meu coração. Igor, mas como que eu posso vencer os problemas difíceis dessa vida? É conta para pagar, é isso para fazer, é aquilo para fazer, é dificuldade, é isso. Como que você faz? Olha o versículo. Sendo assim, fixemos os nossos olhos. Fixe os seus olhos, não é o seu olho físico. Os olhos aqui falam da sua mente e do seu coração. Fixemos os nossos olhos, não naquilo que pode se enxergar, mas nos elementos que não são visíveis ou vistos. Pois os visíveis são temporários, ou são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Então o que ele está falando? Você vai passar por aflições, por dificuldade. Não fixe os olhos do seu coração e da sua mente no problema, naquilo que é visível. Fixe os olhos do seu coração e da sua mente na palavra de Deus, que é eterna, na esperança que foi prometida para você, que é eterna. Então, quando você se fixa naquilo que é eterno, aqui embaixo você tira de letra. Jesus na cruz venceu a cruz. Os apóstolos foram apedrejados, açoitados, mortos. Mas como eles conseguiram passar aquele sofrimento? Porque os olhos deles não estavam sendo fixos no que estava acontecendo aqui. Eles sabiam que estava sendo guardado na eternidade. Quando você voltar para sua casa hoje, Igor, eu estou sentindo uma paz, estou sentindo algo bom aqui. Quando eu chego em casa é uma tristeza, é uma dificuldade. Quando você chegar na sua casa, lembre-se dessa palavra. Não fixe os seus olhos no que está acontecendo lá nesse exato momento. Não fixe os seus olhos no jeito que está ali nesse exato momento. Fixe seus olhos naquilo que está preparado para você, no que é invisível. E aí sabe o que vai acontecer com você? Você vai ter força para lidar com aquilo que é visível. Estão entendendo? Quando você contempla o que é eterno, quando você enxerga o que é invisível, o que é maior, o que é humano, o que é terreno, o que é normal, você vence. Porque você está vendo algo infinitamente maior. Compreenderam? Feche os olhos de vocês para a gente orar. Feche os olhos. Feche os olhos. Nesse momento, peça ao Senhor. Diga assim: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver o invisível. Com seus olhos fechados agora, ore ao Senhor. Peça a Deus agora para que encha sua mente e o seu coração com a presença dEle. O Espírito Santo vai vir sobre você. E uma vez que o Espírito Santo visitar você, as coisas aí dentro de você vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Esse é o momento de você orar e de buscar o Senhor. Esse é o momento de você fechar os seus olhos para o que está visível e buscar o invisível agora.
Agora é o momento de você buscar o Senhor. Feche os seus olhos para aqui fora, para o que está acontecendo aqui fora. E é aí dentro de você que o Senhor vai falar. É aí dentro que o Espírito vai se revelar. Com seus olhos fechados, se coloque de pé. Se coloque de pé com seus olhos fechados. Agora é o momento de você orar e de você falar com Deus. Não importa a forma que você chegou aqui, não importa a forma que você se encontra. Se você viu aqui, quem te trouxe foi o Espírito Santo, então abra a sua boca e fala com o Senhor agora. Não deixe a tristeza, não deixe nada paralisar você agora de falar com o Criador, com Deus que amou você antes da fundação do mundo. Se você veio até aqui essa noite, foi o Senhor que trouxe você, porque Ele ama a sua alma, porque Ele ama a sua vida. Nada além de ti, só quero te. Enquanto você ora e busca o Senhor, as cadeias estão sendo quebradas. Aquilo que os seus olhos físicos não podem ver está sendo quebrado agora no reino do Espírito. Todo jugo está sendo despedaçado. Nada além de ti, só quero a ti e nada mais, e nada mais, nada os demônios, espíritos que vêm contra a sua vida. Quando você abre o seu coração e adora ao Senhor, eles perdem completamente as forças. Os demônios não suportam a presença de Deus. Eles não resistem à presença de Deus. Adore ao Senhor com o seu coração, adore a Ele com o seu ser, e a presença dele vai vir sobre você.
seu coração. Quem te trouxe aqui foi Ele. Ele falou: filho, vai lá e fala para Ele que eu estou trazendo vida ao coração. Deus vê verdade no seu coração. Eu via cadeias sendo preparadas para você. Deus está livrando você. Deus ama a sua vida. Eu ouvi a voz dele. Deus quer fazer coisas grandes em você, através de você. Coisas que você nem imagina. As pessoas olham você pela aparência, mas não conseguem ver o coração. Deus não vê a aparência, Ele vê o seu coração. Deus vê verdade em você hoje.